Deus, é bom estar mais uma vez aqui com os amados irmãos, e o credo apostólico é muito bom, e principalmente nesses dias em que a verdade tem sido um pouco deturpada. Esse credo apostólico ele nos dirige no que nós acreditamos fundamentalmente. Então nós vamos meditar alguma coisa nesse sentido também, né? Agradecido aí pelo nosso irmão Antônio, que está sendo o jogador de futebol, o guarda-redes, o juiz. Eu sei o que é isso porque nesses dias lá em Beja, o irmão Jacinto adoeceu e o irmão Simão também. Então, eu que vou para o computador, eu que venho para cá, eu que então não é fácil, mas graças a Deus pela boa disposição do irmão Antônio, que vai ficar agora sossegado aí, né? Não vai ter que ficar correndo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu perguntaria aos irmãos, e os irmãos podem responder se isso é verdade, se não é verdade. Os irmãos os que têm internet, os irmãos têm ouvido falar a respeito do dia 23 de setembro? Eu não digo da conferência. Conferência, nós já estamos alerta. Mas os irmãos têm ouvido falar no dia 23, vai acabar o mundo, vai ser isso, vai ser aquilo. 31 de outubro. Fazer um tremor terra que ia abalar muito. Mas o que está agora, se você colocar 23 de setembro, não vai dar fé evangélica. Vai ter muito sobre acontecimentos e tal. Por que está se falando muito nessa data? Porque nesse dia 23 de setembro vai ter o alinhamento dos planetas, algo que ocorre em tantos anos. Então, muitos teólogos, tanto da parte dispensacionalista, como da parte amilenista, como da parte pós-milenista, como da parte mesotribulacionista, esse grupo todo, então eles estão em alerta, principalmente o grupo dispensacionalista, que alguns já estão mesmo afirmando categoricamente que o arrebatamento vai ser dia 23, 24. A pessoa vai estar lá na fé evangélica, né? E todo mundo assim sobe. Veja, eu não estou desacreditando no arrebatamento, todos nós acreditamos no arrebatamento, só que nós não sabemos quando. Nós não sabemos quando. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não fixou uma data. Essa data só é o Pai que sabe. Então, digo tudo isso, nós vamos meditar num texto e falar a respeito disso, que vai ser em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, o capítulo 1. 2 Tessalonicenses, o capítulo 1. E o versículo 3 até o versículo 12. Não sei se chegamos lá, mas vamos tentar. Nós temos aí até que hora, irmão Antônio? Até meio-dia? Maravilha! É assim que é bom, olha, até meio-dia, maravilha. Isso aqui que é culto mesmo. Até para passar aqui uma pergunta. Isso, assim uma coisinha, meia hora mais, né? Não faz mal a ninguém. Mas, então esse pessoal estão falando muito isso a respeito até desse alinhamento dos planetas, porque um alinhamento desse não tem acontecido desde o nascimento de Jesus Cristo. Um outro que houve foi quando Deus falou com Abraão. Então de Abraão até Jesus são 2000 anos, de Jesus até aqui 2000 anos. Então aí está todo esse rebuliço dentro pelo menos da área dos dispensacionalistas, afirmando isso. Então, eu penso que será pertinente nós olharmos alguma coisa a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo.
Eu acredito que o pastor Rogério já tem ensinado para os irmãos a respeito disso, mas vamos olhar para a 2 Tessalonicenses, sentados mesmos, olhar para o versículo 3 até o versículo 12. Então nós vamos ler, fazemos uma breve oração e aí entramos no texto. Nos diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de facto é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpre com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Glorioso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor é bondoso para conosco, e Tu sabes, Senhor, o desejo do nosso coração é de glorificar, de exaltar o Teu nome e de fazer aquilo, Senhor, que é do Teu agrado. Assim, Senhor, temos esse texto diante de nós, fala aos nossos corações, dirige as nossas vidas, Senhor, e que o Senhor também possa ser com o pastor Rogério, sua família, Senhor, lá na igreja do pastor Henrique, que o Senhor possa abençoar e possa tudo ser feito conforme a Tua vontade. Também nós aqui, o trabalho em Beja, que o Senhor possa estar nos abençoando e guardando, dirigindo tudo. No nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então o Paulo começa assim. Agora veja só, vamos nos transportar para a igreja no primeiro século. Tá bem? Vamos imaginar que os irmãos sejam os tessalonicenses. Tessalonicenses são aqueles que moram em Tessalônica. Então Paulo está escrevendo para eles. Essa aqui é a segunda carta que Paulo está escrevendo para os tessalonicenses. Então imagine, está lá os tessalonicenses, eles recebem essa carta, tá? E Paulo diz o seguinte, versículo 3: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Primeiro, o apóstolo Paulo começa aqui a elogiar aquela igreja. Por quê? Porque não foi uma igreja que ficou parada. Ela caminhou. O apóstolo Paulo, lá no 1 Tessalonicenses, ele diz assim: olha, irmãos, os irmãos dão relato a respeito da nossa entrada entre vós, e também relato como vocês deixaram os ídolos, isso é lá em 1 Tessalonicenses 1:9, como vocês deixaram os ídolos e vos converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então crescei. E agora na segunda Paulo vai escrever e está notando que a igreja está crescendo. Porque, irmãos, sinceramente, nenhum de nós aqui gosta de algo que não cresce. Você vai plantar, quer que cresça. Você tem um filho, quer que cresça. Você abre assim uma igreja, tem um trabalho, quer que cresça. Então nós queremos que cresça. Nós queremos aqui também que o trabalho cresça.
Por que não? Já pensou aqui 100, 150 pessoas? Vamos ter que fazer alguma coisa aqui no templo para ampliar, ou fazer uma galeria ali, alguma coisa. Nós queremos que cresça. Qual é a pessoa que não quer que cresça? Nós queremos. Até no Novo Testamento diz que aumentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não é? Então, aqui o que está acontecendo? O amor de um para com os outros ia o quê? Aumentando. Ou seja, eu cheguei aqui em Portugal em 2011. Eu estou dizendo para morar, né? Então, cheguei em 2011. Se naquela época eu amava o irmão Antônio 13%, 14%, né? Hoje meu amor tem que estar 50%, 60%, 70%, né? Tem que estar e crescendo cada vez mais esse amor, né? Se eu disser que está 100, já não posso mais crescer mais nada, mas não está 100 não, né? Nenhum do nosso amor de um para com o outro está 100, porque nós temos que crescer. Depois de 100 não tem mais nada, a gente entende que depois de 100 está, então tem que aumentar. Então se eu amava um pouquinho, agora eu tenho que amar um pouco mais, eu tenho que sempre amar, isso tem que crescer, não tem que diminuir, não tem que ser em alguns casamentos que começa muito bem, é aquele amor, aquela coisa, aí depois o Senhor Jesus, falando em uma das igrejas do Apocalipse, ele disse assim: olha, vocês aí estão de parabéns, porque as vossas últimas obras são maiores do que no início. Você já imaginou? Você hoje, um crente de 15, 20 anos já de crente, as tuas obras hoje são mais numerosas do que quando você começou. Mas será que você, olhando na sua vida, você vai olhar para o passado e ver que você trabalhava mais para Deus no passado do que hoje? Isso vai ser vergonhoso. Em vez de ter um progresso, ter um regresso, isso não é normal não. Por isso que o Senhor Deus disse assim: olha, dá uma olhada e vê onde você caiu, conserta e volta à prática das primeiras obras. Então aqui o amor vai crescendo. Versículo 4: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Já imaginou? O apóstolo Paulo fundou aquela igreja e agora aquela igreja está com um bom testemunho, a fé dele, o amor de um para com os outros. Então Paulo está passando na igreja em Corinto, na igreja em Éfeso, ele está dizendo: olha, nós temos uma igreja lá, rapaz, aquela igreja de Tessalônica é uma maravilha. Os irmãos lá, então eles se gloriavam dessa igreja para outros, não é? Falando deles, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então aqui era o diferencial. Eles estavam se alegrando dessa igreja, dizendo assim: olha, apesar de tudo que aquela igreja passa, suas perseguições, tribulações, irmãos enfrentando vários problemas, mas os irmãos continuam indo à igreja, os irmãos continuam acreditando no Senhor, os irmãos continuam firmes na fé. Então Paulo se gloriava. Por quê? Porque geralmente isso não é muito normal. Não é muito normal. Por quê? Porque o mais normal às vezes é quando tudo vai bem, da gente dar glória a Deus, aleluia. Ô Senhor, glória a Deus, Senhor, obrigado, Senhor, eu tenho comida para comer, eu tenho trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo, muito obrigado. Aí você fica assim. Mas quando não tem trabalho, está doente, está com problema, aí você tende a já não está dá muito glória a Deus não. Você já está assim mais abatido, já não tem muito vontade. Não sei se vale a pena orar, porque a minha vida não muda, não sei se vale a pena ler a Bíblia, a minha vida não muda, eu vou à igreja, mas parece que nada muda, e está assim, está desse já, não está valendo a pena não. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, apesar de todos os problemas, eles estão firmes. Então, se gloriava desses irmãos. Aí, no versículo 5, ele diz: sinal evidente do reto juízo de Deus. Sinal evidente do quê? As tribulações, as provações. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Dignos do reino de Deus, né? Pelo que com efeito estáis sofrendo. Então aqueles irmãos estavam sofrendo.
E isso era para que eles se mostrassem como dignos do reino de Deus. Por que dignos do reino de Deus? Porque, irmãos, todo aquele homem, aquela mulher regenerados, eles vão sofrer. A Bíblia diz que vos foi concedida a graça de não somente crer em Jesus, mas de padecer por Ele. Então, se você vai ver, por exemplo, uma pessoa que quer andar piedosamente nos caminhos do Senhor, ele vai sofrer. Vai sofrer em casa, vai sofrer no trabalho, vai sofrer nos lugares, ele vai sofrer. Quem quer viver piedosamente? Por quê? Porque nós estamos lutando contra o império das trevas. E o inimigo, os demônios estão vendo isso, então ele vai atacar para nos esmorecer, para nos entristecer. É isso que ele vai fazer. Aí, o verdadeiro crente, apesar de passar por todas essas provações, ele não deixa os caminhos do Senhor, ele fica firme. Quanto mais as coisas apertam, é mais que ele vai orar, é mais que ele vai buscar os pés do Senhor. É isso que vai acontecer com ele não vai sair, porque isso acontece com aqueles que não são verdadeiramente do Senhor. Ele mesmo diz: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se fossem verdadeiramente dos nossos, teriam permanecido. Prova evidente que foram embora, para que ficasse evidente que nenhum deles é dos nossos. Mas esses irmãos não, eles estão aí. Aí o que o apóstolo Paulo diz? Quando Paulo fala a respeito do sofrimento, que eles estão sofrendo, o Paulo leva uma palavra de consolo, de conforto, dessa bendita esperança, que é o quê? A vinda de Jesus. E aí ele diz assim, versículo 6: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então Deus é um reto juiz, a sua justiça é executada. Alguns podem dizer que ela tarda, mas não falha, mas ela nunca tarda, ela vem no momento certo. Na nossa concepção parece que tarda, mas não, vem sempre no momento certo. Então ele coloca isso daqui para que nós tenhamos descanso, que o Senhor não tarda, Ele vai executar sua justiça. Aqueles que nos atribuem, aqueles que cometem coisas contra nós, vai ter a paga. Então, fiquemos tranquilos. E ele continua no versículo 7, ele diz assim: olha, Ele vai dar aqueles que vos atribulam, tribulação para eles. E a vós outros, versículo 7, que sois atribulados, alívio. Alívio. Alívio quando? Quando é que Ele vai dar alívio? Alívio juntamente conosco. Veja só, quando Paulo diz juntamente conosco, ele não está dizendo juntamente comigo. Ele está dizendo juntamente conosco. Conosco quem? Conosco quem? Se o irmão vê, no primeiro versículo diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, Silas e Timóteo. Esse é o nome, né? O Silas. Esse aí é o Silas, o Silvano. Então esses homens foram até Tessalônica e abriram aquele trabalho. Então quando Paulo está escrevendo, ele está escrevendo no nome de Silas e de Timóteo. E quando ele diz assim, juntamente conosco, ou seja, vocês e nós também, o Silvano, o Timóteo, eu. Mas olha o que ele diz que o Senhor Deus, né, vai dar a paga, a tribulação, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando? Aí ele diz, quando do céu. Aí alguém que está passando uma tribulação, numa angústia, fica pensando o seguinte: puxa, eu pensava que era agora. Eu pensava que o Senhor ia me dar um alívio agora. Estou passando algumas tribulações, estou passando algumas angústias, estou passando alguns problemas. E essa promessa aí parece que não é para agora. Essa promessa é para quando o Senhor vier. Ele disse, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder. Ah, então é aí que vai vir o alívio? Quando o Senhor vier? Eu queria um alívio já agora. Irmãos, muitos dos nossos irmãos morreram. Teve irmãos nossos, crentes,
que eles foram presos, passaram 20 anos na prisão e morreram na prisão. Não foram libertados da prisão fisicamente, foram libertados através do Espírito. Morreu, o Espírito saiu daquele lugar, foi para o céu, nesse sentido foi libertado. Mas em termos materialmente, ficam lá presos. O Paulo foi decapitado. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Outros irmãos foram martirizados. Muitos que pregaram o Evangelho. Então parece que não teve. Mas tem sim. É claro que cada vez que um dos santos do Senhor parte, ele está livre desse corpo, livre de doença, livre da velhice, livre de turbulência, de problemas, de complicações, de tudo isso, ele está livre. Mas o que ele fala aqui é um alívio quando o Senhor voltar. Note aqui, irmãos, que o apóstolo Paulo estava vendo a possibilidade também, segundo ele aqui, que quando o Senhor Jesus Cristo vai nos dar alívio. Então a gente fica pensando, será que ele estava pensando que Jesus Cristo ia voltar naquele tempo? Porque quando ele diz assim, quando do céu se manifestar, a pergunta é, quando? A gente não sabe, mas quando ele se manifestar? Quando o Senhor Jesus se manifestar, ele diz, com os anjos do seu poder. E aí que entra, irmãos, alguns irmãos podem não conhecer essas linhas dispensacionalistas, mesotribulacionista, pós-milenista, amilenista, embora que os irmãos não conheçam muito disso, e eu acredito que, com toda certeza, que os irmãos lá em Tessalônica não conheciam, porque esses sistemas vieram depois. Então, imagine, você está na igreja, aí o Paulo diz assim, olha, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus Cristo, você está pensando em quê? Você está pensando que ele veio uma primeira vez, aí depois passa, ele vem uma segunda vez, aí depois passa, aí ele vai vir de novo. O que você está pensando? Você está pensando que, bem, quando vier o Senhor Jesus, eu não sei quando ele vir, que ele vai vir, mas quando ele vier, o que é que vai acontecer quando ele vier? Ele diz assim, ele vem, versículo 8, em chama de fogo. Eu não sei quando ele vai vir, mas quando ele vier, ele vem em chama de fogo. Aí os dispensacionalistas que acreditam que Jesus vai vir antes da tribulação, porque vai ter um período de tribulação muito forte na terra, que ele disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nem os eleitos, tipo assim, como que nem os eleitos iam se salvar, mas ele disse que aqueles dias vão ser abreviados por causa dos eleitos, porque a perseguição vai ser tanto, a coisa vai ser tão difícil, que ia ficar isso difícil até para os eleitos, mas por causa dos eleitos, aqueles dias vão ser abreviados, né? Aqueles dias vão ser abreviados. Portanto, o grupo dispensacionalista, que tem irmãos sérios, irmãos piedosos, entendeu? Eles acreditam que é antes dessa tribulação que a igreja vai subir, ou seja, o Senhor Jesus Cristo vai arrebatar. Nesse arrebatamento, Jesus não aparece. Ele fica nas nuvens, que ninguém vê, e aí ele arrebata, ele tira a igreja. Então você pode imaginar, naquele dia, segundo a visão dispensacionalista, vai ter um problema grande na terra, vai ter uma turbulência na terra. Porque imagine o crente pilotando um avião, ele é arrebatado, o avião cai, está no carro, aí sai, aí vai ter várias catástrofes no mundo, segundo esse pensamento, não é? Aí vai, segundo eles, aí eles dizem, então, uma vez que a igreja é arrebatada, porque ela não pode passar na tribulação, e aí vai ter pessoas que viram, olha, é verdade, o Antônio subiu, então existe Jesus, então é crente mesmo, então agora eu tenho que me converter. Aí nesse período da grande tribulação, segundo os dispensacionalistas, muitas pessoas que não eram crentes verdadeiros começam a aceitar Jesus, começam a aceitar. Tipo, fica sendo a segunda chamada, ou seja, uma segunda chance. Eu, irmãos, fui criado nesse sistema. Eu pensava o seguinte,
eu não tinha Jesus. Eu pensava, bem, vou deixar minha mãe ser arrebatada, aí eu vou saber que é verdade o negócio, né? Vou deixar ela ser arrebatada, aí eu tomo vergonha na cara e começo a ir para a igreja e começo tal. Embora naquele período, segundo os dispensacionalistas, a pessoa vai tipo assim, pagar com a vida. Hoje em dia você pode aceitar Jesus Cristo e não vai morrer, mas naquele dia, se você confessar Jesus Cristo, você vai ser morto. Mas eu acredito, porque minha mãe subiu, então aí eu vou morrer, porque eu também quero ir para o céu. Mas é interessante, irmãos, que quando Paulo fala da vinda do Senhor Jesus Cristo, ele não diz isso. Ele só diz assim, quando o Senhor Jesus se manifestar no céu. Aí você imagina, você está dentro da igreja, você está sentado, aí você ouve o homem lendo a palavra, dizendo assim, quando no céu se manifestar o Senhor Jesus. Aí você está perguntando, isso é antes da tribulação, isso é depois? Isso não tem esse pensamento. O pensamento é, quando o Senhor voltar. Então eu estou esperando a vida dele. Então, quando ele voltar, não sei quando ele vai voltar, mas quando ele voltar, o que vai acontecer? Ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Opa. Mas ele não vem primeiro para arrebatar a sua igreja? Como é que ele vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus? Calma aí, ainda não é para eles. Primeiro para a igreja, arrebatar a igreja. Aí, mas como aqui o Paulo está dizendo que ele já vem tomando vingança? Contra quem? Contra os que não conhecem a Deus. Contra quem não conhece a Deus? Sinceramente, você pode assim parar um pouco e pensar, como é que Deus vai tomar vingança contra alguém que não conhece ele? Imagine um índio lá no Amazonas. Nunca foi um missionário lá. Nunca ninguém pregou lá. Aí de repente Jesus Cristo aparece e vai tomar vingança contra ele. Mas ele nunca conheceu Jesus. Aí a gente fica pensando, vai ser justo? Ele nunca viu Jesus. Irmãos, a nossa justiça, ela não chega perto do que é a justiça de Deus. O nosso problema é que nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer que ele tem que pensar do jeito que a gente pensa. Nós temos que tomar as Sagradas Escrituras e pregar o que ela diz. O que ela diz? Ela diz que quando Jesus voltar, ele vai tomar vingança. Contra quem? Contra os que não conhecem a Deus. Então eles não são desculpáveis. Eles não conhecem e vão ser julgados e vão padecer. Irmãos. Aí você, não, pastor, mas isso aí é injusto. O homem não teve nem oportunidade de conhecer nada e Jesus Cristo vem. Como é que ele pode falar, você não me aceitou? Ninguém pregou para ele sobre Jesus. Não é que a nossa mente roda assim? Não é que a nossa mente vai nessa direção? Como querendo, não, ele não tem como, não há a possibilidade. Eu não sei se eu já falei aqui, irmãos, mas pense no seguinte, você já imaginou se o que você está pensando, pelo menos os que pensam que isso deve ser uma coisa meio injusta, né? Jesus vem, manda esse pessoal para o inferno, pessoas que nunca ouviram dele. Não, eu penso que isso aí seria injusto. Aí eu pergunto de você, então o que eles merecem? Eles merecem ir para o céu? Pessoas que nunca ouviram de Jesus? Você acha que eles merecem ir para o céu? Se você vê que não é justo Jesus voltando, tomando essas pessoas que nunca conheceram a Ele, nunca ouviram do Evangelho, aí Jesus Cristo chega, manda-os todos para o lago do fogo. Você acha que é injusto? Você acha que aí não tem justiça? Então, o que seria justo? No seu ponto de vista, justo seria se Jesus, ao vir, essas pessoas que não conhecem a Deus, sejam salvas. Porque eles não ouviram de Jesus Cristo. Então é isso que seria justo, no seu ponto de vista, não é? Porque se você não concorda que ele jogue todo mundo no lago do fogo,
Então você dá outra opinião de que eles não ouviram, coitadinhos, então eles têm que subir para o céu, porque afinal de contas não ouviram. Não é esse pensamento? Não correria assim? Isso não ficaria mais justo? Só que vamos parar um pouco e pensar. Irmãos, se pessoas que nunca ouviram o Evangelho devem subir para o céu, então Jesus Cristo deu um péssimo conselho para nós. Um péssimo conselho. Ele não foi bem um estrategista. Não pensou muito bem, não. O que ele faz? Ele chama os seus discípulos, ele diz mesmo assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, pregar o Evangelho a cada criatura, fazendo discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse não foi um bom conselho, irmãos. Por que não foi um bom conselho? Porque é o seguinte: imagina, Jesus Cristo envia um apóstolo. Esse apóstolo vai lá para o Amazonas, lá para uma aldeia de índios, de 3.000 índios. Imaginemos, esses 3.000 índios nunca ouviram o Evangelho. Eu pergunto, se eles morrerem, eles vão para onde? Vão para o céu. Não é verdade? Nunca ouviram o Evangelho. Não é justo de tomar essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho e jogar no inferno. Então, o que é que cada um de nós temos que fazer? Fechar a boca. Fechar a boca. Porque se um apóstolo chegando nessa aldeia de 3.000 índios que nunca ouviram de Jesus, o que eles vão fazer? Eles vão estragar a tribo. Os irmãos estão entendendo? Eles vão estragar a tribo. Pense só. Chega um apóstolo. Quantos índios estão salvos? 3.000. Estão ou não estão salvos? Estão. Nunca ouviram o Evangelho. Vão morrer e vão ser salvos. Nunca ouviram o Evangelho. Mas quando o apóstolo chega, condena a maioria da tribo. Por quê? Porque ele prega o Evangelho. Todo mundo vai aceitar o Evangelho? Não. Só uns 2, 3, 4, 100 pessoas. Mas o que é 100? Ficou quantos de fora? 2.900. 2.900. O que o apóstolo fez? Fez um grande mal para aquela tribo. Por quê? Porque ele trouxe condenação. Antes do apóstolo chegar, ninguém sabia de Jesus e todo mundo ia para o céu, não era? Mas agora que o apóstolo chegou, acabou a graça. Só 100 aceitou Jesus Cristo e 2.900 foram para o inferno. Era melhor, irmãos, ele não ter aparecido lá. Por quê? Porque teria os 3.000. Não é verdade? Os irmãos estão entendendo? Eu acho que os irmãos não estão entendendo, não. Os irmãos estão me entendendo? Eu estou falando alguma heresia? Eu estou fazendo o irmão e a irmã raciocinarem, pensar um pouquinho. Porque quando você lê esse texto que Jesus vem em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, a Bíblia diz que aqueles que têm lei vão ser julgados segundo a lei. Aqueles que não têm a lei, sem lei, perecerão. Sem lei perecerão? O Senhor Deus, Ele vem e Ele é justo. A Bíblia diz que aquele que não tem lei, ele tem a mente dele como lei. E todo ser humano sabe que faz uma coisa errada. Todo ser humano. Então, a salvação vem do Senhor. O Senhor Deus escolheu os seus antes da fundação do mundo. E se Ele escolheu um índio, Ele vai destacar um missionário, alguém que chegue lá naquela tribo e não vai deixar com que ele pereça. E contra os outros que nunca ouviram, porque um dia desses descobriram uma tribo lá no Amazonas, eu sou do Amazonas, descobriram uma tribo lá, que nunca foi catalogada. E aí, os pais desse pessoal, os avós deles, que nunca ouviram o branco, e aí, o que aconteceu com eles? Os irmãos estão entendendo? Então ele diz aqui, ele chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem. Bom,
Os que não conhecem não podem obedecer, nunca ouviram? Mas quem conhece e desobedece, também vão ser. E aqui, irmãos, entra muitos evangélicos. Muitos evangélicos. Por isso ele diz, naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não fiz isso em teu nome, não ia lá na igreja, não fui batizado, não fiz isso, não fiz aquilo. E ele vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Já imaginou? A pessoa ia para a igreja, fazia aquela coisa toda, mas não vai ser salva? Não. Por que não? Porque dentro da igreja era só uma religiosidade, só era uma religião. Ele não era católico, ele era evangélico, ele via a igreja, mas ela gritava com a esposa, era aquela desunião dentro de casa, aí roubava no trabalho e tanta coisa assim que dentro da igreja ninguém vê, mas Deus conhece. O importante, irmãos, não é ter necessariamente o seu nome no rol do livro da igreja. O importante é você ter o seu nome no rol do livro da vida. Isso que é importante. Não estou desmerecendo que a gente não tenha o nosso nome por aqui, mas isso não é garantia. Não é garantia que você vai subir para o céu, não. A garantia que você vai para o céu é se você foi regenerado. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E como que eu vejo vários crentes que não vencem o mundo? Diz que são crentes, não, foram vencidos pela cachaça, pela bebida, pelo cigarro, pelo não sei mais o que, foram vencidos, hoje estão no mundo. Mas foram batizados, eram menos aqui, agora não estão mais. E o que aconteceu? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não é vencido pelo mundo. E por isso sempre eu digo: olha, fulano de tal, mas ele era, pastor. Olha, eu prefiro dizer que ele nunca foi. Um dia ele pode aceitar Jesus Cristo e tal, do que dizer que ele era e que ele está no mundo, porque desse jeito eu vou dizer que a Bíblia é mentirosa. Porque ele foi vencido pelo mundo. Então a Bíblia mente. Eu posso dizer que a Bíblia mente? Não, eu prefiro dizer que aquela pessoa que disse que era crente é mentiroso 1000 vezes do que dizer que a Bíblia é mentirosa. Mas veja só, ele diz que Jesus Cristo ele vai vir em chama de fogo. Nesses dias, e um certo senhor na internet está dizendo mesmo, o arrebatamento vai acontecer dia 23 de setembro. Se isso acontecer, irmãos, se isso acontecer, aleluia, glória a Deus. Mas já pensou se isso não acontece? O que é que está criando na mente de muitas pessoas? Está criando uma incredulidade. Porque essas pessoas que estão asseverando são pastores, são líderes, e eles estão dizendo que não passa, que vai ser mesmo, que vai acontecer. Aí não acontece. Aí o pessoal começa a ficar incrédulo. Isso é tudo conversa. O pastor disse que ia chegar dia 23, olha, não chegou foi nada, já passou o dia, e por isso Jesus Cristo disse que vai ter uma grande apostasia. Porque você já não viu, desde quando você nasceu, o pessoal colocando: 2000, vai acabar o mundo, vai parar os computadores, vai não sei mais o que, vai acabar. Não acabou. Aí o pessoal fica: vamos trabalhar quieto, fica dando essa conversa com esse negócio de religião, só impede a gente, vamos cuidar da nossa vida. As pessoas vão ficando cada vez mais incrédulas. Por quê? Porque pastores começam a afirmar, gente começa a dizer da liderança que vai acontecer, e quem somos nós? Nós não sabemos, irmãos. Eu não sei o dia que Jesus Cristo vai voltar. Eu espero o Senhor Jesus. A Bíblia mesmo diz: olha, você fica atento para o dia da vinda dele, para quando ele chegar, você está pronto. Não é? Ele vem como? Como um ladrão. Eu tenho que estar na expectativa, quando é que ele vai vir. Mas, acima de tudo, irmãos, eu tenho que ter na minha mente, eu não tenho que ficar: eu vou viver uma vida muito santa hoje, porque Jesus pode vir hoje. Nós não temos que pensar assim. Nós temos que pensar: eu vou viver uma vida santa hoje, porque Jesus habita em mim. Ele já está aqui dentro. Ele já está dentro de mim.
E não ficar com esse pensamento, não vou para ali, porque se Jesus chegar, vai me encontrar numa situação dessa. Jesus já está dentro de você, através do Espírito Santo. Nós fomos selados, a Bíblia diz. Então, às vezes, nós ficamos criando essas coisas. Então, o que ele fala aqui? Ele diz que ele vai vir em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto aí no passado, eu fiquei assim pensando, poxa, graças a Deus que eu aceitei Jesus. Porque já imaginou se eu ficasse com aquele pensamento de que a minha mãe vai ser arrebatada e eu vou ter uma segunda chance? Ele disse mesmo assim, naquele dia da vida do Filho do Homem, vai ser como nos dias de Noé. Eu pergunto, irmãos, Noé subiu na arca, aí o pessoal teve uma segunda chance? Eles tiveram uma segunda chance? Não tiveram. Vai ser como nos dias de Ló. O Ló foi tirado de Sodoma. E o pessoal que ficou, teve uma segunda chance? Não. E a mesma coisa ele está colocando aqui. Por isso, irmãos, que é muito melhor nós estarmos preparados. E não ficar, não, deixa o pessoal ser arrebatado. Depois que ele ser arrebatado, aí eu vou saber que é verdade mesmo. O que a Bíblia diz é que quando ele vier, ele vai tomar logo vingança. Não vai ter uma segunda chance, não. E ele diz mais, versículo 9: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Então, quem é que vai ser destruído eternamente quando Jesus voltar? Os que não conhecem a Deus e os que desobedecem ao Senhor Jesus. Então, em outras palavras, os incrédulos, os não eleitos. E aí ele diz: esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 10. Quando vier. Ele está falando de uma outra vinda? Não, está falando da mesma vinda. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, versículo 12 e 13, vai dizendo assim: olha, irmãos, não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, pois ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então isso quer dizer que o meu corpo passou por uma glorificação. Como é que eu vou subir nos ares? Meu corpo tem que estar transformado. E ele diz aqui precisamente isso: quando vier para ser glorificado nos seus santos. Veja, ele trata isso de uma forma bem abreviada. E ser admitido em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade, obra e fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Note bem, irmãos, que neste texto aqui você não vê uma segunda chance. Ele chegou, baniu quem não conhecia e os desobedientes, foi glorificado nos seus santos. Mas nesse texto aqui, ele está falando de tudo que vai acontecer na vida de Jesus? Não. Ele não está falando. Por exemplo, aqui nesse texto, ele não falou sobre a ressurreição dos mortos. Ele não falou. Lá no primeiro ele falou. Por quê? Porque, irmãos, a Bíblia, ela dá informações progressivas. Ela não dá em um único texto tudo que é sobre aquele assunto. Ela fala um pouquinho aqui, aí depois mais um pouquinho ali, e mais um pouquinho acolá. A mesma coisa nós encontramos nos evangelhos. Você olha nos evangelhos, por exemplo. Aí, em um evangelho diz assim: deram a Jesus um banquete. Estava lá Lázaro, Maria e Marta que os servia. Aí você vai para o outro evangelho e diz assim: que o leproso, chamado Simão, convidou Jesus Cristo para jantar na sua casa. Almoçar?
e estava também Lázaro, Maria. Aí você junta as duas informações e o que é que você tem? Você tem o seguinte, que aquela casa onde ele teve aquela refeição era a casa de um homem leproso chamado Simão, e que, por sua vez, era amigo de Lázaro, Maria e Marta, e chamou esses para ajudar. Nós não fazemos isso? Às vezes tem uma eventualidade, ele diz, olha, vem lá para casa, aí você faz isso, outro faz aquilo e tal, e junto a gente faz uma refeição. Não fazemos isso? Foi o que aconteceu. Se você ler só um evangelho, você não vai ter o quadro todo. É por isso que tem 4 evangelhos. Para quê? Para que você tenha uma visão do todo. Geralmente a gente diz o seguinte, João, é só um exemplo, tá? João mostra essa parte de Jesus, à frente. Aí o Mateus mostra esse lado, o Marcos mostra aquele outro lado, o Lucas mostra o outro lado, ou seja, é o norte, sul, leste e oeste. Dá uma visão de Jesus de 360 graus. Todo Jesus. Então é necessário ler todos os evangelhos para você ter a compreensão do todo. A mesma coisa é aqui. O Paulo está falando a respeito da vinda do Senhor. Aí ele dá informação naquilo que ele está focado. O que ele está focado? Os irmãos estão passando por tribulações. Então quem vem trazer o alívio? Jesus. Então ele está focando nisso. Vocês vão ser aliviados, vai ter o corpo glorificado. É isso que ele quer fazer, ele quer consolar os irmãos nisso. Ele não está entrando em outros detalhes que vai acontecer quando Jesus vier. A mesma coisa ele fez também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Quando os irmãos estavam dizendo assim, e agora, o que vai acontecer? Irmãos nossos morreram, e Paulo disse que Jesus Cristo ia voltar, esses irmãos estão morrendo, vão perder a vida de Jesus. Eles vão perder a vida de Jesus. Aí o Paulo escreve para esclarecer e dizer, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Porque, dada a ordem do Senhor, ouvindo a voz do arcanjo, eles vão descer do céu, vão entrar nos seus corpos e juntamente conosco nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Você lembra aquele corinho que diz assim, meus olhos hão de ver Jesus chegar. Aí eu ficava assim pensando, e se eu morrer, como é que eu vou ver? Já morri. Que parece que meus olhos hão de ver Jesus voltar. Eu estou aqui na terra, ele vai chegar e meus olhos vão ver. Mas irmãos, se eu morrer, eu ainda vou ver. Por quê? Porque eu vou vir junto com Jesus, vou entrar no meu corpo, vou ressuscitar e olhar a vida e descer. Então meus olhos vão ver, independente se eu já morri ou não. Meus olhos vão ver. Então, quando Paulo estava dizendo para os irmãos, olha, não quero que sejam ignorantes, porque eles vão voltar, o Senhor Jesus Cristo ao vir vai trazer o seu Espírito, eles vão entrar e juntamente conosco vamos ao encontro do Senhor Jesus nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aí acaba. Ele não diz, ele não fala do julgamento dos ímpios, ele não fala da grande tribulação, ele não fala do anticristo, ele não dá nada disso, ele não fala do julgamento. Ele não diz, não tem uma passagem que diz que Jesus Cristo vai colocar as ovelhas de um lado, do lado direito, e os cabritos do outro lado. E cadê isso? Paulo não mencionou. Por que não mencionou? Porque não era propósito, irmãos. Ele estava querendo consolar os irmãos que estavam preocupados com gente que estava morrendo e ia perder a vida de Jesus. Então ele foca somente naquele assunto. A mesma coisa ele faz aqui. Os irmãos estão sendo atribulados, tem gente que está atribulando, então ele diz, olha, vai vir um alívio. E ele foca nesse alívio, para dizer como que vai ser. Mas ele também aqui não fala tipo assim, do julgamento, vai colocar tantos de um lado, do outro, e vai dizer, olha, eu tive fome e não me deixe de comer. Não tem nada disso aqui. Por quê? Porque ele está focando somente nesse alívio. Mas olha, no capítulo 2, ele vai falar de novo da vida de Jesus. E já não vai tocar mais nessa questão, ele já vai tocar em outra. Olha o que ele diz, capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Os irmãos podem ficar despreocupados, porque eu não vou analisar o livro todo. Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, ele está falando do quê? Do arrebatamento. Está falando do quê? Da vida de Jesus. É isso que ele está falando.
Nós vos exortamos, versículo 2, a que não vos denovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto o quê? A vinda do Senhor. Isto, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Olha, então, ele está dando mais informação. Ele está dizendo que Jesus Cristo não vai voltar antes que tenha aqui na terra a apostasia e o filho da perdição seja revelado. Olha, ele está dizendo que Jesus Cristo, quando vier, o filho da perdição já está aqui, tem que ser revelado. Aí, olha o que ele dá mais de informação, no versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de facto revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá quando? Quando é que Jesus vai destruir o anticristo? Quando voltar. Veja, essa informação ele não tinha dado. Ele não tinha dado. Ele não deu essa informação lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele não deu essa informação. Por quê? Porque, irmãos, não era a proposta naquele momento. Não era isso que ele estava cuidando. Por que ele não falou disso no capítulo 1, versículo 7 até o versículo 10, a respeito desse anticristo? Então, no capítulo 12 é uma outra vida? Ou será que ele não está falando da mesma vida? Só que ele está dando mais o quê? Mais detalhes. Os profetas do Antigo Testamento, irmãos, não tinham muita revelação do que nós temos hoje. Porque a revelação é progressiva. Preste atenção. Até pouco tempo, muitos pastores não acreditavam no retorno de Israel para os judeus, para Israel. E a teologia deles era de uma maneira. Mas depois que Israel voltou para a terra, aí todo mundo ficou assim, o que é isso? Porque já era contado como causa perdida. Mas tem alguma coisa aí. Israel voltando para sua terra, tem alguma coisa aí. Posso não saber direito como que é isso. Então muitos teólogos já mudaram. Por quê? Porque as coisas foram mudando. Teve, por exemplo, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, um pensamento que estava muito em evidência era o pós-milenismo. O que era o pós-milenismo? Era a crença de que o mundo ia melhorar, e todo mundo seria cristão. E aí, quando quase todo mundo fosse cristão, aí Jesus voltava. Por isso, pós-milenista. Só que quando veio a Primeira Guerra Mundial, jogou essa tese por baixo. Porque eles viram, agora é a tribulação. Porque quando veio a Primeira Guerra Mundial, todo mundo viu, agora é tribulação. Veio a Segunda Guerra Mundial. De novo. Tem até gente, até hoje, traumatizada com a Segunda Guerra Mundial. Você sabia? A gente vai lá na Inglaterra, o pessoal não toma café com açúcar. Traumatizado, pastor? Como assim? É porque na Segunda Guerra Mundial não tinha açúcar. Então o pessoal tomava mais sem açúcar nenhuma. E até hoje muitos, é claro, uns tomam porque não gostam mesmo, e é regime, alguma coisa assim. Muita coisa do passado. Você vê, quando você vive uma certa situação em que você, é necessário, comida está faltando, então vamos reclamar, vamos comer pouca manteiga, vamos comer pouco isso, pouco aquilo, é sempre assim. Então quando vê a Segunda Guerra Mundial, então o pessoal, pronto, esse pensamento pós-milenista, existe um aqui e outro acolá, teólogo, mas é muito raro. Quando a história vai passando, a gente começa a ver, esse sistema não dá. Opa, aquele outro sistema não dá. A revelação é progressiva e nenhum de nós todos sabe todos os pormenores, mas a Bíblia nos dá indicações de quando isso será.
Então, irmãos, como eu comecei a falar sobre o dia 23 de setembro, que tem esse alarme, o que eu queria dizer para os irmãos os irmãos vão dizer, pastor, então não vai acontecer? Eu digo, irmãos, a vinda dele é como um ladrão. Mas pelo que nós estudamos aqui, parece que vai vir uma apostasia, está por aí já, né? E quando Jesus vir, ele vai matar o anticristo. Então são coisas que a gente fica ali atento. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas fiquemos alerta. O que eu não gostaria é que os irmãos ficassem decepcionados se Jesus não voltar no dia 23. Tipo assim, agora eu não vou mais cuidar, não quero mais saber, porque ele não voltou no dia 23 e agora, né? Não. Para mim, irmãos, é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu espero o Senhor Jesus Cristo. A hora que ele vier, está bem vindo. O nosso pastor dizia, olha, eu não sei se ele vai vir de avião, de barco, de metrô. O importante é que ele vem. É claro que não tem isso. Era só para dizer, para não entrar em confusão com pessoas. Jesus virá. Esse dia só o Pai sabe. Nós devemos estar esperando e não ficar decepcionado porque ele não apareceu num dia, não apareceu no outro. Não, vamos aguardar e quando for o dia ele vai voltar. Se ele não voltar logo, a gente vai ao encontro dele, né? Mas viveremos para sempre com o Senhor. Vamos lá. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor há de vir. E nós esperamos, Senhor, a tua vinda, que o Senhor possa glorificar o teu santo nome nas nossas vidas e também está preparando a cada um de nós, Senhor, para aquele grande dia. Leva-nos aos nossos lares, debaixo da tua paz, no nome de Jesus. Amém.